fundação foi convidada agora, dia 15 de dezembro, eu estou indo a Cabo Verde. Cabo Verde é um país com 560 mil habitantes, então, se tu ficar lá 5 anos dando palestra todo dia, tu conversa com todo mundo olho no olho, é um número grande, mas é um número gerenciável. E, e lá eles têm quatro problemas. Falta energia, eles compram todo o gás. Falta alimento, eles compram todo o alimento. Né? E eles não sabem o que fazer com seus resíduos e não tem água. Como é que tem um país lá? Né? Obviamente, porque eles estão no mundo do turismo, sofreram muito na pandemia, e eles fizeram uma proposta tipicamente zero. Eles recebem 300 barcos de cruzeiro, e nós temos que tirar dos resíduos dos barcos do cruzeiro, em 10 anos, as soluções de todos os problemas de Cabo Verde. Cara, isso é legal, isso é bacana, isso é punk, isso é uma coisa assim. Tu pega a China, quer dizer, tem tamanho para a gente tratar. Então, assim, a gente vai para lá para fazer uma avaliação. Obviamente que esses 300 navios aí são 3 mil, em média, de pessoas que estão, então, assim, é quase 1 milhão de pessoas, mas o navio de cruzeiro é o navio que produz mais resíduo, né? Vai a 4 quilos por pessoa. Tem resíduos sólidos, tem orgânicos, muita comida. O principal problema, não é um problema, para nós até que bom que eles têm bastante resíduo de comida. Tem mais o esgoto também, as águas cinzas, as águas negras, que não tem utilização, não tem como fazer nada com elas. Eu teria que tratar, teria o lodo, mesmo fertilizante, porque presença de muito surfactante, daí começam as questões técnicas. Então vai ser muito divertido. E a China está destruindo prédios lá, está explodindo os prédios todos lá nas cidades e construindo pequenas cidades a 250 quilômetros de distância uma da outra, com pequenos aeroportos dentro da ideia das aerótrópolis. Ou seja, o mundo fora do Brasil está mudando completamente. Nós estamos asfixiados do nosso tamanho. Isso não é uma questão muito importante do que a Fundação trabalha e que tu conhece bem, que é essa questão, é alimento, água, energia e resíduos. Claro, tu compõe com um projeto, problemas socioambientais severos, que são segurança pública, que são acesso à saúde, enfim, todas essas outras coisas, mas onde a técnica é mais forte. E a outra coisa que é, então, assim, essa mudança de tamanho para tratamento dos problemas, e ainda mais agora que a gente está tentando diminuir o tamanho dos problemas e aumentando o tamanho do conhecimento dos dados via inteligência artificial, via tratamento de dados. Hoje, os data lake, que é criar uma quantidade absurda, mostram algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, nós temos uma parceria com o Mar Urbano, que é uma ONG do Rio de Janeiro. Eles foram de veleiro para a COP. Né? Porque, assim, a COP, o impacto ambiental da COP, em termos de avião, de transporte, foi um absurdo. Mas eles foram para mostrar, mas eles levaram uma coisa do DNA, porque tu vai analisando durante o trajeto o DNA da água que tu está passando. Tu vai o tempo todo ver que peixe tem ali, que animal tem ali, quem passou por ali, que é também um data lake de DNA do mar. Então, eles fizeram esse trabalho, foi muito interessante, foram até lá, também acho que estava o pessoal da família Schurman e tal, o pessoal que está fazendo coisas para, já que a Greta não conseguiu, acho, atravessar o oceano de barco. Então, assim, tem uma coisa que é esse mundo dos dados, o mundo dos dados e o mundo do mar, que isso não ficou muito claro, nem que a COP tenha tratado em profundidade. Isso é uma coisa. Segunda coisa é a academia. Tu falasse agora dos cientistas no final, porque o ano passado a temperatura subiu 1,8, passou de 1,7, não sei, chegou a 1,8, sem nenhuma explicação. O pessoal tanto que ninguém quis discutir isso na COP. Por que o ano passado cresceu tanto? Por que houve esse problema? Eu vou te desafiar como engenheiro ambiental.
já falou de drenagem, de abastecimento d'água, de esgotamento sanitário, é o nosso mundo, né, John? Treinar as pessoas a resolver esses problemas. As pessoas têm que beber água de boa qualidade, as pessoas não podem morrer afogadas e têm que fazer cocô e ir para algum lugar que não volte para casa. Né? Então, é tudo mundo de para dentro e para fora. Porque como a temperatura subiu além da conta, porque assim, até aqui para as pessoas que estão assistindo, que vai assistir, ninguém entende direito essa tal da concentração do CO2 na atmosfera, o efeito que ele tem. A curva de absorção do ar, do CO2 no ar, ela é logarítmica. Então, assim, e ela vai para o ponto de saturação. Hoje, tu joga um monte de CO2, o efeito sobre a temperatura, e é só pegar que passou de 280 para 450, deveria dobrar a temperatura, mas não, ela subiu por quê? Porque tem um platô de mais CO2 não difunde. Então, o CO2 não tem a capacidade de subir o que subiu ano passado. Então, o que significa isso? Não foi o CO2. Mas se não for o CO2, toda a comunidade científica perde um grande argumento, que todo aumento do calor na Terra está correlacionado com o CO2. O que causaria? A gente sabe que a maior parte do efeito estufa é vapor da água. E sabe também do poder do metano, mas metano é muito pouco e tal, e tal, e tal. O pessoal negacionista nem quis saber desse assunto, porque senão eles têm que reconhecer o aquecimento global. Então, assim, um não discute porque não quer discutir nada disso. E o outro não quis discutir porque perde o argumento do CO2. E ganha os negacionistas ditos científicos que dizem que é resultado da radiação cósmica universal, que diminuíram muito as tempestades do Sol, que o Sol nos protege com suas tempestades. E aí, com essa diminuição, começou a entrar o vento, não mais o vento solar, mas o vento cósmico, que vem das estrelas e tal, e que isso nos deu uma lufada de calor aqui, o que diria que o aquecimento, todo tipo de aquecimento, não tem nada a ver com o CO2. É tudo dependente de radiações, de ondas de radiação cósmicas, independentes do Sol e dos oceanos. E como subiu, desceu. Esse foi o problema. Porque nós vamos chegar ao 1,5, passamos de 1,5, passamos muito de 1,5, obviamente. Tu não consegue correlacionar com o CO2, porque o CO2 não, ele está num platô tu aumenta, o efeito de temperatura existe, é verdadeiro, não é isso que está se discutindo. Mas essa subida do ano passado é absurda, foi absurdo. Foi efeito El Niño, foi o aquecimento do Pacífico, mas por que o Pacífico aqueceu desse jeito? Onde é que veio todo esse calorão? Né? Quem é que deu esse bafo na Terra? Né? E nada disso foi discutido. Tanto que, não sei que relatório o IPCC mostrou, mas esse Nobre, por exemplo, que são esses irmãos Nobre aí que falam, eles fogem desse tema, já mandei, perguntei sobre isso, eles fogem desse tema, por quê? Porque esse tema vai dar argumento para os negacionistas. Viu? Não é o CO2, são eventos de clima, mas não só de clima na Terra, eventos de clima cósmicos. E isso não foi discutido. Por quê? Porque acaba sendo a COP, como é um evento socioambiental, os cientistas que vão lá vão para provar a tese de que o CO2 é o culpado. Só que o ano passado ele não foi o culpado. E se ele não foi o ano passado o culpado, pode ser outra coisa o culpado. E no mundo do clima, 100 anos é um segundo. E isso foi uma coisa também que me chamou bastante atenção, essa coisa da comunidade científica. Eu queria que tu falasse há pouco, esse tema foi tratado lá de por que subiu tanto a temperatura no ano passado, sem ser correlacionado com o CO2? Perfeito. Todos os painéis que eu assisti, né, a correlação que é feita, porque também, assim, se a gente pegar a curva, né, exponencial desde das revoluções industriais, né, é assustador mesmo os volumes de CO2 na atmosfera, né. Eu não vi, assim, Lúcio, dessa questão cósmica, pelo menos no que eu estive acompanhando, enfim. Todo dia eu tinha mais ou menos ali 2 horas do meu dia
tentando, dedicado à leitura, né, do que saía de matérias, de reportagens, enfim, porque foi uma produção muito grande de conteúdo. Eu não vi mesmo, né, essa questão. Tem muitos estudos, né, eu tenho já também assistido um pouco aqui, nós no Rio Grande do Sul, tem uma questão da mídia também, né, a gente tinha enchente, nunca se usou o termo emergência climática, mudança climática, né, e nem dava espaços para climatologistas ou cientistas falarem. Então, isso a gente pode dizer que é quase faz um ano que aconteceu, né? Tanto que o Carlos Nobre hoje consegue tanto esse destaque, mas se a gente for ver há uns anos atrás, saindo da bolha climática, né, a gente não tinha esse espaço midiático, né? A mídia tem uma parcela de culpa muito grande, né? Que não mostrava isso, né? Sempre trazia